Boa tarde, pessoal. Live hoje, quinta-feira, horário diferente, né? Para ver se esse horário vocês gostam. Vão comentando aí se o áudio tá bom, comentando também se esse horário tá legal para vocês, tá? A gente tá testando alguns horários aí, né? Para manter esse bate-papo constante com a nossa audiência. Deixa eu já entrar aqui também no meu celular. Live tradicional, tá? De perguntas e respostas. Já vão mandando as perguntas aí. Hoje é exclusivamente para bater um papo com vocês. Então, a live vai ser comandada, como sempre, por vocês. As perguntas vão entrando e a gente vai respondendo. Deixa eu só entrar aqui porque eu não tô achando... Ah, tô aqui. Comandada, como sempre. Opa, também já saí. E vocês também aí, o pessoal que tá aqui no apoio, tá? Marca todo me apoiando. Se tiver pergunta aí da caixinha, já vai me falando que eu já vou respondendo também. Vamos ver aqui se o pessoal vai falando do áudio, está entrando ainda, o pessoal está entrando aos pouquinhos. Já vai mandando alguma coisa. Vamos começar aqui, deixa entrar mais algumas pessoas, para eu já começar a fazer aqui o jabá, né? O jabá interno. Pessoal, ó, lá no YouTube, tá no nosso YouTube, @Leão Grupo Oficial, já tem lá o Diário de um Aprovado, tá? Muito interessante o vídeo, bem legal pro pessoal aí que tá nessa dúvida se vai ou não vai, tá? Tem também outra programação lá que é o ISC Experience, tá? Entrevistas com os recém-aprovados, tá? No I-140. Então, acompanhem lá. A gente também está criando... Hoje, por exemplo, teve aqui no escritório do Rio de Janeiro mais um cliente que foi aprovado na entrevista. Então, esse aí, essa família é só ir mesmo para os Estados Unidos para buscar o Green Card. Então, já né? Porque muita gente pergunta, Guto, que quando vocês falam aprovado no I-140? É aprovado na elegibilidade. Depois você fica esperando aquela priority date para poder fazer a entrevista, exames médicos e a entrevista no consulado do Rio de Janeiro, e aí sim aprovado na admissibilidade. Então existem algumas diferenças, tá? Tudo é aprovado. Obviamente que a elegibilidade ela é 99% do caso, né? Muito difícil ter alguém aprovado na elegibilidade e não aprovado na admissibilidade, mas é óbvio que essa aprovação definitiva, né? Essa aprovação de fato lá na entrevista, né? Já entro aqui para salientar também, não fiquem com medo da entrevista. São 3, 4 perguntas bem tranquilas relativas ao processo, né? Então, nada muito fora da curva. De qualquer jeito, esse é um dos benefícios da Leão Group, tá? Leão Group vai com vocês até o final. O que isso significa? Né? A gente vai lá com um advogado, com um case manager, um concierge, né? Um motorista leva vocês para o consulado. Se vocês forem do Rio de Janeiro, a gente busca vocês em casa. Se forem de outros estados, a gente pega vocês no hotel, depois deixa no hotel novamente, traz aqui no escritório para tomar um café, para conversar, bater um papo com o nosso time, conhecer a nossa equipe. Então, fiquem tranquilos que esse é um diferencial, a gente vai estar com vocês. Tem um treinamento pré-entrevista, isso é uma pergunta que as pessoas têm muito feito. Guto, quais são as perguntas que vêm? Existe esse treinamento, tá? O advogado do seu caso, ele faz um treinamento, as perguntas normalmente elas se repetem, então fiquem tranquilos que essa é a melhor parte do processo, é a entrevista mesmo, é só a concretização da aprovação, tá? Que mais aí? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para... vamos falar, ó, lembrando, tá, dos planos, tá, como a gente tem lançado aí, muita gente ainda não tá sabendo das novidades. Hoje a Leão Group, né, atendendo um anseio dos nossos seguidores, dos nossos clientes, muita gente quer fechar processo com a Leão Group, mas não quer fazer ter aquele gasto alto. Então hoje, a partir de $14.400 no pagamento à vista, você consegue fazer o plano básico, o essencial, tá, da Leão Group. Lembrando, gente, eu gosto sempre de alertar isso antes de falar o que é cada um. O nome essencial, personalizado e master é só pelas quantidades de acessórios que esses planos possuem, tá? O plano essencial, ele é o plano completo da Leão Group, no sentido de a petição, tá? Esse apoio que a gente dá, a ida ao consulado. O que o plano essencial tem de diferente do master, tá? São os acessórios. As traduções, porque muitas das vezes as pessoas já têm a tradução feita ou vai fazer por fora, o business plan, professional plan, tá? A resposta da RFE, muita gente não quer pagar a RFE no começo, dá a entrada no processo e se vier numa RFE, faria o pagamento desse procedimento de RFE lá na frente, tá? Obviamente, se vocês botarem na ponta do lápis aí, se vocês contratarem um desses serviços, muita gente continua optando pelo Master, porque por 2 motivos. Já fica com todos os serviços já enquadrados, né? A RFE, tradução, Business Plan, Professional Plan, Expert Opinion Letter.
né? Isso já entra no nosso parcelamento, né? A gente tem também um diferencial que a gente consegue parcelar, e agora eu vou até falar de algumas novidades aqui no parcelamento também, tá? Para esse finalzinho de mês. Hoje é dia 29, então querendo ou não, a gente tem dia 29, 30 e 31. Quem está aí para fechar o seu contrato, a gente tem vários contratos aí na rua, muitos clientes procurando a gente, então já vou dar uma notícia aqui boa para quem está fechando aí, tá? Então, qual é a diferença do essencial, do personalizado e do básico, tá? Isso foi atendendo a uma demanda dos nossos próprios seguidores, nossos próprios clientes, né? Leads. O essencial, como eu falei, ele contempla o que é necessário para ir para a imigração e ter essa aprovação. Obviamente, sem a tradução e sem o business plan, isso vocês precisam providenciar, seja numa outra empresa, tá? Ou seja, já tendo, às vezes a pessoa já fez, às vezes a pessoa está no Canadá, então já fez as traduções dos documentos, tá? Então, deixando isso bem salientado, que não tem como enviar um processo EB2NW sem essas questões. Vocês podem escolher fazer com a Leão Group, e aí passa a ser o plano personalizado, que é o essencial, e a contratação de um desses serviços. Não, Guto, eu quero fazer com a Leão Group só a tradução, ou só o business plan. Também é possível, tá? E o Master, que contempla todos esses serviços, tá? Se vocês botarem aí na ponta do lápis, vocês vão ver o quão é vantajoso o Master. Só para vocês terem uma ideia, o essencial hoje é $16 mil. Uma tradução, $2.500, tá? As traduções são $2.500. Business Plan, $3 mil. E resposta de RFE, $2.500. Se você fizer a soma disso tudo, a gente está falando aí de $8 mil. Com os 16 mil, daria $24 mil. Por isso que o Master, a $21 mil, é muito mais vantajoso. Além de que, você fechando o Master com a gente desde o começo, a gente consegue incluir todos esses serviços no nosso parcelamento. E aí a gente vai falar um pouquinho de parcelamento, tá? A gente acabou de liberar agora para esses 3 dias aí que faltam, tá? Um parcelamento bem especial para a gente poder, quem está querendo fechar com a gente, para poder fechar, tá? Uma entrada de $3 mil e 18 parcelas de $1.000. Vamos correr aí, os $21 mil parcelado com uma entrada de $3 mil e 18 de $1.000, tá? Conversa lá com o nosso comercial, bate um papo lá com o Wagner. Para pagamento à vista, a gente também está com situações bem interessantes, tá? Nosso normal é 10%, mas conversa lá com o Wagner que dá para a gente dar uma melhorada nesse pagamento à vista, ainda mais que hoje é dia 29, 30 e 31. Todo mundo que está aí sabe que o comercial precisa ter o fechamento aí, então conversa lá com o Wagner, conversa com a Priscila, conversa com seus consultores aí que estão fazendo o fechamento de vocês, conversa aí talvez numa possibilidade de pagamento à vista, vocês terem um desconto ainda maior, tá? O Ricardo aqui já está falando, Ricardo Dino para chat, quero fechar. Ricardo, o que está faltando? Conversa, já fez a consultoria, está em fase de negociação, qualquer coisa, chama a gente aí, chama o seu consultor, quem fez a sua consultoria, que está no seu fechamento. Se precisar de ajuda, pede para ele incluir o Wagner, que é nosso diretor comercial, nossa gerente comercial é a Priscila. Se precisar que eu entre na reunião, eu também entro. A gente quer fechar com vocês, tá? Vamos para cima. Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu subir aqui. Opa, saí da live. Fiz besteira. Vocês trabalham com assessoria de vistos ou tem parceria com alguns empregadores dos Estados Unidos? Não, vamos lá. Isso é bem importante, tá? Que as pessoas sempre perguntam. A gente aqui é uma empresa de mobilidade global, tá? Exclusivamente para os Estados Unidos. A gente só faz a parte do visto, tá? Essa parte de arrumar a vaga de trabalho, essas coisas, a Leão Group não trabalha, até porque existe uma má vontade da imigração, vamos dizer assim, em empresas que trabalham com essa dita venda casada. Eu te arrumo a vaga de emprego e ainda faço o seu visto. Isso é uma coisa, tá? Diferente a gente tem uma central de benefícios. Depois que você chega nos Estados Unidos com o seu green card na mão, a gente tem alguns parceiros que trabalham, inclusive uma headhunter, que aí sim, essa parceira pode te ajudar a se colocar no mercado de trabalho. Ela não vai arrumar uma vaga de trabalho para você. Ela vai te ajudar, às vezes até montar um LinkedIn melhor, um currículo melhor para a vaga que você está procurando. E aí você com o green card na mão, que é a residência permanente, autorização de trabalho. E mais essa ajuda desse consultor, dessa consultora, informar, fazer um currículo mais atraente, um LinkedIn mais atraente, com certeza a sua vida vai ficar bem facilitada para arrumar essa vaga de trabalho, tá? Então, são duas coisas diferentes. Não confundam
esse benefício que a Leão Group tem de headhunter, de ajudar na vaga de trabalho, com a gente já te indicar, ó, você já tem essa vaga de trabalho arrumada, tá? Não é assim que funciona. Pode mandar, vai mandando aí. Pessoal sendo reprovado na entrevista por ser nível técnico. É verdade ou fake? Depende, porque vamos lá. Primeiro é fake, tá? Se o EB2NW dele foi todo baseado no nível técnico, não tem por que ele ser reprovado na entrevista. A entrevista é uma confirmação de tudo que foi feito no EB2NW. Se ele teve aprovação na elegibilidade, eu já digo de antemão que é fake a pessoa ter sido reprovada porque é nível técnico, tá? De novo, não confunda a habilidade excepcional com o nível de escolaridade alta, tá? Existem vários clientes, de novo, tá com alguma dúvida, não tá acreditando no que eu tô falando? Vai lá no nosso YouTube, @Leão Grupo Oficial, vocês vão ver as entrevistas com vários aprovados nível técnico, tá? Então, é fake. Foi reprovado na entrevista porque estava nível técnico. Não. O que pode acontecer, às vezes, tá? Na entrevista, é a pessoa botou, por exemplo, vou usar da área de saúde, tá? A pessoa é técnico em enfermagem, tá? Vamos botar aí. E não fez não começou a fazer os steps necessários para revalidação de diploma. E aí, na entrevista no consulado, vai ser arguído sobre isso. Ó, você é técnico em enfermagem, para você atuar na área de saúde nos Estados Unidos, você precisa fazer a revalidação do diploma. Você já começou a fazer? Não, não comecei. Vai ser, e na verdade não é nem reprovado na entrevista. Normalmente eles dão um prazo de 1 ano para que você comece a fazer a revalidação. E aí as pessoas podem estar confundindo, foi reprovado porque é técnico em enfermagem. Não, mentira, tá? Não foi aprovado naquele momento, porque não começou a fazer a revalidação do diploma. Pode ser que tenha isso. Agora, é total fake dizer que foi reprovado na entrevista porque tem nível técnico, tá? Tem mais uma lá de cima. Pode mandar. Estamos à espera desde outubro por uma resposta. Está demorando mais tempo agora porque é a segunda vez que aplicamos? Não, vamos lá. Hoje tá elegibilidade, tá? Que é a aprovação do I-140. Hoje está demorando a resposta entre 6 meses e 1 ano. Se é outubro do ano passado, está dentro do prazo normal, tá? Sem problema nenhum. E o fato, vamos lá, eu gosto também sempre de explicar isso. Ressubmissão, a gente chama desse jeito de ressubmissão, porque vocês como clientes e nós como escritório, a gente sabe que o seu processo está sendo aplicado novamente. Na imigração, esse processo que está em curso lá é a primeira vez, tá? Eles não tem essa questão de, é reaplicação, não. O processo, ele é aplicado novamente. A gente chama de reaplicação porque nós sabemos que é uma segunda vez que você está aplicando. Mas, na realidade, esse processo está lá em análise, em curso na imigração, ele é analisado igual a qualquer outro processo, tá? Não tem nenhuma diferença se é a segunda vez que você está aplicando, a primeira ou a terceira, tá? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Marcelo H.O. Valim. Guto, como está o andamento do EB2NW? Então, foi como eu falei, tá? Hoje o EB2NW, a elegibilidade, que é o I-140, a famosa análise do I-140, está demorando de 6 meses a 1 ano para vir a análise, ou a aprovação, ou uma RFE, ou algo do gênero, tá? Depois da elegibilidade, hoje a priority date agora está quanto mesmo? Eu vou até entrar aqui no Visa Bullet. Foi para 15 de outubro, não foi isso? Então, hoje a priority date está em 15 de outubro de 2023. Então, processos que deram entrada em 15 de outubro de 2023 ou antes podem dar entrada na admissibilidade. Confirma aí para mim, entra no Visa Bullet, vê se é 15 de outubro mesmo, para eu dar a informação correta para os nossos seguidores aqui, nossa audiência. É muita data, gente. Então é bom pegar, como eu sempre falo para vocês. É até bom ser ao vivo para vocês entenderem. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, procure os órgãos oficiais, tá? O pessoal aqui, minha equipe de apoio, vai entrar no Visa Bullet, tá? Joga no Google Visa Bullet e vai estar lá toda a tabela de priority date, tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procure os nossos canais oficiais ou o próprio site da USCIS. Então aqui é jogo limpo o tempo todo. A gente tem os órgãos oficiais, óbvio que nesse bate-papo a gente consegue explicar alguma coisa que vocês não entendam lá, mas sempre corroborando aí as nossas informações com os órgãos oficiais. Cuidado com as questões aí de pessoal que fabrica aí fake news. Deixa eu ver, tá aqui. Ó, ao vivo para vocês verem como é que a gente faz para dar a informação para vocês. Vamos lá. Esse é desse mês? É de junho para o mês que vem? Não, esse é o de maio. Deixa eu ver o de junho aqui.
15 de outubro mesmo? Então, 15 de outubro, tá? Pega aí o celular para continuar. Então, 15 de outubro a Priority Date. Então, respondendo aí a pergunta do nosso seguidor, então hoje, o que tem demorado um pouco mais é a fase de admissibilidade, depois da aprovação dos 140. Hoje, um EB2NW está demorando uns 2 anos e meio para você fazer a sua entrevista e já ir para o consulado, já ir para os Estados Unidos buscar o seu green card. Então, fase de elegibilidade, 6 meses a 1 ano, e fase de admissibilidade mais ou menos 1 ano e meio, tá? Esse último Visa Budget, que vai começar a valer a partir de agora, deu uma melhorada muito boa, né? Então já tem vários clientes já fazendo o seu ajuste status, ou enviando a sua documentação para o consulado para poder dar andamento aí na admissibilidade, tá? Então, isso muda todo mês, por exemplo, o Visa Budget que a gente está falando já é o de junho. Lá pro dia 10, entre o dia 10 e o dia 15 de junho, já vai sair o de julho. Então, todo mês saem essas notícias sobre o Visa Budget, sobre a Priority Date, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como está sobre o visto de estudante? Então, vamos lá. O que acontece com o visto de estudante? Hoje, infelizmente, tá? As pessoas estão usando... Isso é o que mais dá problema na imigração. É você solicitar um visto que não está de acordo com a sua intenção com os Estados Unidos. A gente sempre fala isso. O importante é você solicitar o visto que vai de encontro à sua intenção nos Estados Unidos. Por que hoje tem essa questão do visto de estudante estar sendo negado? Porque, infelizmente, as pessoas estão usando o visto de estudante para outros fins. Vão para os Estados Unidos com visto de estudante, que dá um período de estadia maior, e aí começam a trabalhar informalmente, começam a procurar trabalho, e o visto de estudante não é para isso. Então, sendo bem claro e bem transparente com vocês, o visto de estudante hoje tem muita dificuldade de ser aprovado, principalmente se for um visto de estudante para estudar inglês. Eles vão ver o perfil todo, vão ver se você tem capacidade financeira, por que você está indo estudar inglês, tá? Então, assim, hoje o panorama do visto de estudante não é dos melhores, tá? E também tem aquela questão que também eles deram uma segurada aí nos vistos de estudante, pode ser disso que você esteja falando também, eles deram uma segurada nas entrevistas de estudante para ver como é que vai ficar aí a administração Trump. Então, sim, o visto de estudante eles deram uma segurada, mas é normal, são movimentações normais aí da imigração. E sim, tudo isso vai corroborando o que eu estou falando com os vistos de estudante, infelizmente, sendo utilizados de forma incorreta pelas pessoas, tá? Então o visto de estudante está um pouquinho complicado, sim. Vamos lá. Isso aqui eu já respondi. Se é aprovado, qual o prazo da entrevista? Uma média, 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Lembrando que a entrevista normalmente chega, a carta da entrevista, com mais ou menos 60 dias de antecedência. Então dá para você se programar com bastante tranquilidade. Para quem é fora do Rio, dá para se programar com tranquilidade. Lembrando que essa parte de logística aqui, de buscar no hotel, levar no consulado, como eu salientei antes, a gente ajuda vocês com o nosso motorista, nosso concierge, tá? Os advogados vão com vocês para poder... Não pode entrar lá na hora da entrevista, mas está ali dando todo o apoio. Amanda Pereira, esperando o meu I-140, fiz tudo com vocês. É isso, Amanda, agora esperar, ter esperança aí na aprovação, aprovado o I-140, começa já também a esperar a entrevista, tá? Então vai dar tudo certo, fica tranquilo. Nascimento 01. Guto, recebi um comunicado que vai chegar uma RFE até amanhã, dia 30/5. Caso não chegue, o que devo fazer? Apliquei com vocês. Então, Nascimento 01. Normalmente chega, tá? Se não chegar, procura lá o seu case manager, o seu advogado, que a gente pede uma segunda via, tá? Seja seja online, seja entrando em contato com a EMA. Normalmente essa notice chega, e é até importante que ela chegue mesmo, para a gente saber o que está solicitando nessa RFE. Lembrando, tá? Que é uma coisa também, uma questão que sempre aparece. Guto, RFE, estou desesperado, o que vai acontecer? Calma, gente. RFE chega em quase todos os processos, né? A exceção é um processo aprovado sem RFE. É óbvio que a gente, como os clientes, ficamos muito felizes com processos aprovados sem RFE. É a nossa luta, é o nosso desejo aprovar um processo sem RFE. Mas a RFE nada mais é o que o nome diz. Requerimento por novas evidências. O que isso significa? Significa que o oficial de imigração entendeu os nossos argumentos, entendeu o que a gente está falando ali da EB2NW, ele precisa de alguns pontos melhores esclarecidos, tá? Fora que existem também aquelas RFEs padrão, vamos dizer assim, para ganhar tempo. Então não se assustem, tá? Eu gosto sempre de falar de RFE, porque às vezes chega uma RFE dizendo que não foi enviado o diploma, não foi enviado a carta, não foi...
Isso é um texto padrão. Infelizmente, existe essa prática na imigração. O oficial de imigração, para ganhar tempo, ele manda aquele texto padrão de que não foi enviado, e aí a pessoa fica do outro lado desesperada, né? O leigo fica desesperado. Pô, meu advogado não enviou isso, não enviou aquilo, não. Foi tudo enviado, gente. Infelizmente, existe essa prática totalmente errada, na minha opinião, por parte da imigração, de mandar uma RFE padrão só para ganhar tempo, tá? Então, e às vezes é padrão mesmo, o americano faz isso, mas na realidade confia aí na sua assessoria que os documentos necessários foram, e como eu disse, a RFE é normal, às vezes ele tem algum ponto ou outro que ele quer melhor esclarecido ali. Tá? Para vocês terem uma ideia, depois da aprovação, existe a RFE de 485, e aí as pessoas entram em desespero, né? Pô, chegou uma RFE no meu ajuste de status. Sim, essa RFE vai pedir o quê? Exame médico, certidões de inteiro teor, uma outra certidão. É uma RFE, um requerimento por novas evidências, que, pelo contrário, ele só está dizendo para você o seguinte, ó, entendi o seu 485, aceitei, então, por aceitar, eu preciso que você mande para mim o seu exame médico para a gente poder proceder à emissão do seu green card. Então, desmistifiquem esse nome RFE, tá? Requerimento por novas evidências é um procedimento normal do processo imigratório, tá? Boa tarde, tudo bem? Sou técnico eletromecânico com especialização em elétrica industrial e residencial. Provavelmente você quer saber se você tem perfil. Qual é o melhor motivo para você saber disso? Consultoria com a Leão Group. Uma outra questão que também, né, como sempre vem chegando novos como é que diz? Telespectadores de televisão e na internet. Internet, não sei como é que fala. Como está chegando vários seguidores, internautas aí, novos, tá? Que ainda não sabe, a Leão Group, tá? A gente entrou nessa briga mesmo pelos nossos clientes, por quem quer informação de qualidade. Nossa consultoria agora é gratuita, tá? Já que as pessoas estão querendo ganhar dinheiro com informações falsas, divulgando aí coisas ruins, a Leão Group entrou de vez nessa briga. Nossa consultoria, a partir de agora, né? A partir de agora não, a partir de um tempo, ela é gratuita exatamente para isso. Então, como é que é o nome do aqui? Acho que é Josiel. Josiel RA. Tá em dúvida? Marca uma consultoria com a gente, ela é gratuita, entra lá, o consultor vai te dar todo o apoio, vai dizer se você tem perfil ou não. Se ainda não tiver perfil, tá? Uma outra dúvida que as pessoas têm. Muitas das vezes você falta algum detalhezinho ali, a gente te orienta, te ajuda a fazer esse planejamento. Porque às vezes é um planejamento imediato, é um planejamento a médio prazo, um planejamento a longo prazo. Tem pessoas, graças a Deus, hoje procurando, jovens de 20 anos, que estão indo para a faculdade e nos procuram para ver qual a melhor área que ele pode fazer para ir para os Estados Unidos. Então, antes de fazer a faculdade, já está nos procurando. Isso é um planejamento a médio e longo prazo, tá? E aí, Josiel, entra lá em contato com a gente. O que eu tenho para falar para você, tá? A sua área de atuação é uma área excelente. A gente tem vários aprovados nessa sua área. O que a gente precisa saber? Quais são os certificados que você tem, as licenças, as associações que você faz parte, as cartas de recomendação, as cartas de experiência profissional, quanto tempo você tem de experiência profissional, quais as empresas que você trabalhou. Mas, respondendo assim, bem claro para você, a sua área de atuação é muito boa, tá? EB1 está quanto tempo? O EB1 está um pouco mais rápido, tá? O EB1 hoje, eu posso arriscar aí entre 1 ano e 1 ano e meio, tudo, tá? Elegibilidade e admissibilidade. Lembrando que tanto o EB2NW quanto o EB1 você pode aplicar o que a gente chama de Premium Processing, tá? Que é um processamento acelerado, você paga uma taxa extra para a imigração americana, tá? Hoje está $2.805 essa taxa extra, e eles dão a resposta do EB2NW, na verdade, a resposta em até 45 dias úteis, tá? Normalmente chega mais rápido, chega em 15, 20 dias a resposta. Hoje a gente não indica muito aplicar no EB2NW, porque, como eu falei, a fase de admissibilidade está com aquele atraso do Visa Bunch da Priority Date. No EB1 vale muito a pena aplicar, porque o EB1 ele está current. O que significa isso? A partir do momento que você é aprovado na elegibilidade, automaticamente você já vai para a admissibilidade. Então, se você pega um EB1, faz uma aplicação de Premium Processing, você pode ter aí seu green card em menos de 1 ano, tá? Então tá bem rápido, sim. Entrou uma ligação aqui, mas já consegui tirar. Essa hora, 1h26, o que será uma ligação? É só oferecendo alguma coisa que a gente não quer. Flávio, como estão os outros vistos? Principalmente o EB1 e o EB2. Acabei de explicar o EB1 e o EB2, tá? Então, acho que já está respondida essa pergunta aí. EB3 e 140 aprovados, esperando desde 2022. Já tem social, não posso pedir o Work Permit? Depende de algumas coisas, tá? Se você tiver alguma dúvida, de novo,
marca, não sei se você é cliente nosso ou não, mas se não for, marca aí uma consultoria com a gente pode ajudar você, porque depende de alguns detalhes. A princípio, não vejo por que não, mas precisa entender um pouquinho melhor como é que está esse EB3. O I-140 está aprovado, a gente precisa entender como é que está o andar real aí do seu EB3. Como eu falei, tá? E salientando, aqui a nossa consultoria ela não tem a intenção jurídica da coisa, então eu não gosto muito de dar essas orientações aqui. Aqui é mais um bate-papo para tirar as dúvidas e chamar vocês aí para essa consultoria, ainda mais que hoje a gente consegue falar para vocês, né? Graças a Deus que essa consultoria é gratuita, então dá para dar esse acesso a maior número de pessoas possível, tá? O visto para morar em Portugal. Então, isso é uma outra novidade, tá? Ali é um grupo que também está entrando. Então, é sempre isso aqui. A gente sempre busca atender os anseios da nossa audiência. Então, cidadanias europeias, portuguesa, espanhola, italiana. A gente também está entrando nesse mercado, tá? Já estamos funcionando de novo. Procura o nosso consultor, que ele vai analisar aí a sua elegibilidade para moradia em Portugal, o visto, ou seja, a cidadania, e conversa com ele que ele vai te indicar aí o melhor caminho a percorrer, tá? Então, Portugal, Espanha, né? Tem também agora, a gente está entrando com toda a força aí no mercado de Dubai, tá? Na verdade, Emirados Árabes, né? Já fui chamado a atenção quando eu posso falar só de Dubai, Emirados, né? São principalmente mais, claro que as mais famosas é Abu Dhabi e Dubai. Então, procure nossos consultores também, para você que tem o perfil também. O que eu estava até conversando com o Léo esses dias, tá? E é o que a gente estava conversando. Dubai, só para vocês terem ideia, Dubai é os Estados Unidos dos anos 80. É muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de negócio, muita oportunidade de... É um lugar que está em plena expansão, em pleno crescimento. Não à toa a Leão Group entrou nesse mercado, não só para ajudar vocês a irem para lá. A Leão Group também está indo para Dubai. E aí, combatendo fake news absurdo. A Leão Group não está abandonando os Estados Unidos, não tem nada acontecendo, gente. A Leão Group está se fixando em Dubai pelas vantagens, tá, de mercado que Dubai está oferecendo para a gente. E como a gente prega para os nossos clientes a globalização da sua carreira, da sua empresa, a gente está fazendo o que a gente prega para os nossos clientes. A empresa é global. Ela trabalha na Europa, trabalha nos Emirados, trabalha na Ásia, trabalha na Oceania, trabalha nos Estados Unidos. Então, não entre nessa balela, a Leão Group está saindo dos Estados Unidos porque aconteceu não sei o quê. Não, a gente está indo para um lugar que está dando mais vantagens para a gente, seja de imposto, seja de estar mais bem localizado. Estados Unidos é o nosso, como o Léo diz, né? Essas bandeiras que estão aqui atrás da gente não é à toa. É Brasil, a Leão Group no meio e Estados Unidos. É a ligação. É a nossa essência, é os Estados Unidos, tá? Mas a Leão Group se tornou global. Então não tem como falar em globalização e não estar nos Emirados. É o maior mercado, é o maior crescimento que está tendo hoje, são os Emirados Árabes, e a gente não vai ficar de fora disso, né? Como a gente prega para vocês, não ficar de fora dessas oportunidades, como é que o que a gente prega a gente não faria, tá? Então, a Leão Group está indo para os Emirados por outras questões que dizem mais respeito ao negócio do que ao que a gente vai fazer. Então, não entre nessa balela que a Leão Group está saindo dos Estados Unidos, aconteceu alguma coisa, e estão fugindo para... Já ouvi até falar que a gente está fugindo para Dubai, fazendo live toda semana, indo nos Estados Unidos. Não caiam nessa balela, tá? Aqui, ó, a Aparecida perguntou, morar e trabalhar em Portugal, foi como eu falei, procura lá nossos consultores. Nascimento 01, maravilha, quando dá entrevista para o ajuste de status, vai um advogado comigo? Sim, tá? Se for aqui no consulado, vai. E normalmente nos Estados Unidos, 99% dos casos não existe entrevista, mas se tiver também tem. Lembrando que o advogado não pode entrar com vocês na entrevista, mas fiquem tranquilos que a gente vai dar todo o suporte para vocês, tá? E de novo, salientando, né, porque essa semana, graças a Deus, a gente teve a entrevista ontem, tem hoje, tem amanhã, então a gente está imerso nessa situação, tá? Não fiquem preocupados com a entrevista é bem tranquilo, é a fase mais fácil do processo, tá? EB3 no skill de como funciona, existe vaga para cabeleireiro. Gente, como eu falei, esses vistos vocês precisam arrumar o empregador, tá? Eu vi que tem duas perguntas, tem que até ter alguma área de estética, tem, tá? É o que eu falei. Todas essas nuances, qual a área boa, qual a área ruim, é na consultoria que a gente consegue fazer. EB3, tá? Como o EB3 ele é um visto que precisa de um sponsor.
precisa de um empregador. Então, quando você procura a Leão Group, já tem que ter esse empregador já oferecendo a vaga de trabalho, tá? Ó, a Natália tá aqui, boa tarde, família Leão. É uma das nossas clientes aí que tá aguardando a entrevista. Chegou a priority date deles, né, do Fernando e dela. Eles estavam lá, estão sempre acompanhando a gente nas lives, vão lá nas nossas inaugurações. Estavam na inauguração lá da nossa loja no Cidade Jardim. E estavam nessa situação, muita gente está nessa situação, né? Eles podem até falar aí no bate-papo, eles sempre participam. Eles estavam também nessa espera de chegar a priority date deles. Chegou a priority date deles agora em junho, né? Esse novo Visa Budget está entrando o processo deles e já está chegando aí a Welcome Letter com a marcação da entrevista. Eles vão fazer o exame médico, tudo certinho. Então, é aquele negócio. Se você está em dúvida, o Visa Budget está com um ano e meio, não vou ficar... Não, o pensamento é exatamente o contrário. O Visa Budget está com esse tempo todo de delay, qual é o pensamento que você tem que ter? Aplicar o EB2NW o mais rápido possível. Você aplicando o I-140, na hora que você protocola o I-140, você ganha uma priority date, uma data de prioridade. Aquela data, é o seu lugar na fila. Então, se continuar isso um ano e meio, daqui a um ano e meio você está fazendo entrevista. Se diminuir essa fila, você já está na fila, você pega, talvez, mais rápido essa entrevista, tá? Então, o importante é não ficar pensando, vou esperar quando melhorar o Visa Budget. Não, faz agora, porque imagina se o pessoal não tivesse feito o I-140 há um ano e meio atrás. Não estaria fazendo entrevista agora, tá? Saulo Guimarães RJ. Tentei marcar, mas a resposta, sem me ouvir, foi que vocês não pegam casos já abertos, mesmo insatisfeitos com isso, tá? Isso eu falo sim, eu como vice-presidente da Leão Group, tá? Isso é uma orientação minha e do Léo. A gente não pega caso em aberto que a pessoa tem advogado, tá? Isso por questão ética, não desmerecendo ninguém. Eu sei que aí no mercado, é um mercado muito complicado, as pessoas estão sempre falando mal do trabalho do outro para puxar o cliente. Então, para a gente não entrar nessa bola dividida, eu até peço desculpa, é o Saulo. Saulo, se você ficou insatisfeito com a nossa resposta, mas isso é uma questão de ética, tá? Eu não vou entrar. Se você cancelar o seu contrato, você está insatisfeito. Se você cancelar o seu contrato com o seu advogado e nos procurar, a gente vai fazer um processo do zero. Eu não vou fazer nenhuma consideração num processo que está em andamento. Por respeito à ética profissional, e eu não vou, porque pode ser que esse processo tenha um monte de erro. Eu não vou criticar o trabalho de ninguém. Esse é o nosso posicionamento, mesmo sabendo que outras pessoas não agem assim, não tem problema nenhum. É assim que a Leão Group age. Então, se você, Guto, cancelei o processo, não estou mais satisfeito, cancelei com o advogado, quero fazer um outro processo com a Leão Group. Você será muito bem-vindo e a gente vai, sim, te dar todo o atendimento. A gente só não vai fazer da forma que as pessoas fazem, tá? Criticar o trabalho da outra pessoa ou fazer qualquer consideração num processo que está em aberto. Até porque também existe uma outra questão. Às vezes as pessoas vêm nos procurar para finalizar um processo, né? Aqui na Leão Group a gente faz o processo completo. Então eu não tenho nem como sentar com essa pessoa e fechar um contrato, porque eu não sei nem quanto cobrar. Eu sei quanto cobrar nos meus honorários no processo completo. No passo que está o processo, eu não sei quanto cobrar, não sei, porque a gente respeita muito o dinheiro de vocês, mas respeita também muito o nosso trabalho. Então, às vezes, eu não tenho nem como fazer conta de quanto seria o justo a cobrar de honorários para aquele tipo de trabalho que a gente teria que fazer num processo já aberto. E por ética profissional também a gente não pega processo que está em andamento, tá? Isso, lembrando, tudo é guardado as devidas proporções. Tá em dúvida? Aqui é que o cliente falou que já fez tentou conversar e aí a gente já falou que não pega. Então, provavelmente o consultor ou o atendente viu que tinha um processo em andamento com o advogado e a gente realmente, a orientação nossa, não entrar nessa questão, porque já é uma questão ética, tá? Putz, mandei no YouTube aí. Fala aí. Tá no meu WhatsApp? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp pra gente ver. Cadê? Do Lucas. Lucas. Caramba. Muito S. Gente, 32, 33. Desculpa, Lucas. Muito S. No YouTube. Sou adestrador de cães há mais de 10 anos. Como faço para comprovar? Como é que você comprova isso, tá? Através de, às vezes, contratos de trabalho que você tenha, cartas de experiência profissional feita pela pessoa, cartas de recomendação,
A gente tem até aqui um caso que é bem famoso, né? Um casal que é groom, que é tosador de cães, mas não, eles tinham premiações, eles participavam de feiras, participavam de eventos, isso tudo comprova. Então, o que você tem que fazer? Conversa lá com o nosso consultor, e aí ele vai te falar quais são os documentos necessários, e aí a gente vai batendo ponto a ponto. A gente aqui é bem transparente na consultoria, tá? A gente pega os pontos necessários para comprovar um EB2 ou um EB1 e vai falar, ó, isso aqui você consegue comprovar? Esse outro ponto você consegue comprovar? Então eu te dei algumas ideias aqui do que você precisa. Cartas de recomendação de pessoas que possam falar sobre o seu trabalho, cartas de experiência profissional de pessoas para as quais você fez trabalhos, eventos que você tenha participado, né? Então, conversa lá com o nosso consultor que ele vai te dar essa orientação completa, tá, Lucas? Vocês pegam casos de fora de status e de quem está ilegal? Qual a diferença entre os dois? Paulo, os Estados Unidos não estão aceitando mais imigrantes? Márcia Carreiro. Então são duas perguntas diferentes. Vamos para a primeira, tá? Ilegal a gente não pega, tá? Qual é a diferença do ilegal para o fora de status? O ilegal, ele entra pela fronteira, ele faz aquela questão do caicai, entra pela fronteira do México, do Canadá. Esse processo a gente não pega, porque isso teria que ir para... É um processo de corte, tá? E ali é um grupo que trabalha com processo administrativo. O fora de status é uma questão bem complicada, mas a gente pega sim, tá? O fora de status, ele vai ter uma dificuldade na admissibilidade, tá? Ele vai ter o caso, muitas das vezes, aprovado na elegibilidade, tá? O fato de estar fora de status, ele não atrapalha a elegibilidade, que é aquela questão de cumprir os critérios. Onde ele vai ter problema, fora de status, é na admissibilidade. Então a gente precisa entender e explicar para o oficial de imigração, né, para a imigração americana, o porquê de ter ficado fora de status, tentar pedir um perdão, enfim. E normalmente no EB2NW, o que tem acontecido hoje? Quando a pessoa demonstra que uma certa boa-fé e como ela é considerada de interesse nacional dos Estados Unidos, tem muito oficial de imigração que já de ofício tem aprovado, né, tem feito uma vista grossa, vamos dizer assim, tem passado por cima desse tempo que ficou fora de status, por ser um profissional já aprovado no EB2NW no interesse nacional. Mesmo que ele não faça isso de ofício, a gente tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar para solicitar esse perdão, vamos dizer assim, desse período que você passou fora de status. Então, de novo, você está fora de status? Conversa lá com um dos nossos consultores, vamos entender quanto tempo você está fora de status, por que você ficou fora de status, se você fez alguma coisa para não ficar fora de status, e, vamos ser sinceros, você já está fora de status. Qual é a única tentativa que você tem de se legalizar? Fazer alguma coisa, algum processo que te leve a essa legalização. Então conversa com a gente, vamos lá ver se a gente consegue te ajudar nessa questão do fora de status, tá? Então essa é a diferença de fora de status para ilegal. O ilegal a gente não trabalha, infelizmente é uma questão bem complicada, tá? A outra pergunta foi, os Estados Unidos não estão aceitando mais imigrantes? Márcia, eu não tenho nem como responder essa pergunta porque... vou responder. Total fake, tá? É uma pergunta que é até fácil pra gente responder. É só você entrar no nosso Instagram, entrar no nosso YouTube, você vai ver a quantidade de aprovados que a gente tem. Então isso já responde a sua pergunta. Acabei de falar que a gente teve entrevista ontem no consulado, teve hoje, tem amanhã, na semana que vem a gente tem mais 4 entrevistas. Então isso já responde a sua pergunta. Se os Estados Unidos não estiver aceitando imigrantes, a gente não tinha essa quantidade toda de aprovados, tá? O doutor Josiel Lima explica a diferença de EB1, EB2 e EB3. Sou novo por aqui, tá? Vou explicar de forma bem sucinta, porque a explicação é muito mais complexa, tá? EB1 é para habilidades extraordinárias, tá? Profissionais que se destacam, estão entre os 10, 5% mais destacados na sua área de atuação. EB2NW para habilidades excepcionais, então a palavra é muito parecida, mas é diferente. Extraordinária é uma habilidade um pouco maior e excepcional é uma habilidade também na sua área de atuação. Nenhum dos dois, o EB2NW e o EB1, nenhum dos dois precisa de sponsor, não precisa de um empregador oferecendo a vaga de trabalho. O EB3, ele serve para qualquer tipo de profissional, desde o professional até o unskilled, sem qualificação, mas ele depende de uma oferta de trabalho, tá? Dito isso, qual é o melhor lugar para você tirar essas dúvidas? Primeiro, tá? Site oficial da USCIS. Lá estão todos os critérios, como é que funciona. E, melhor ainda, consultoria. Então, se você chega numa consultoria já com esse material, dê uma lida lá no site da USCIS. Vai lá anotando suas dúvidas. Marca uma consultoria com a gente.
o consultor vai tirar todas as dúvidas que você tiver de cada visto, como é que aplica, qual o tempo, prazo, valores, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, tá? Deixa eu ver o que tá me chamando? Fala aí. Eu tenho que fazer propaganda, né? Eu tô fazendo propaganda, tomei uma bronca do nosso diretor de marketing. Eu tô fazendo propaganda do site da USS, tem o site da Leon Group, tá? Que tem todas as informações em português e mastigado. Então, é o site da Leon Group, tá? É www.leongroup.com.br. Sem BR.com, tá? Então, vai lá no nosso site. Então, ó, o que eu falo para quem tá chegando aqui que é novo? Primeiro, assistir esse conteúdo, live. A live vai ficar salva lá no nosso YouTube. Tem o nosso YouTube, @Leon Group Oficial. Nossos conteúdos no Instagram. Site da Leon Group, site da USS. E para finalizar, isso aí completamente especialista em imigração americana, consultoria com um dos nossos consultores especialistas. Aí você fez o pacote completo para tomar a sua melhor decisão, tá? Ó, Aparecida, você está confundindo um pouquinho. EB3 para Portugal, cabeleireiro estética. EB3 é um visto para os Estados Unidos, tá? Portugal é uma outra questão. Faz lá a consultoria que você vai entender. EB3 é um visto específico dos Estados Unidos. Portugal é um outro jeito de imigrar para a Europa. É uma outra... Cada país tem a sua nuance aí para imigrar, tá? Tá muito ansiosa, Natália? Tá chegando, já tá chegando. Saulo, a gente que agradece, tá, você ter procurado a gente. Não vai dar certo, qualquer coisa que você precise, lá mais na frente, se você realmente quiser alguma ajuda nossa, a gente está aqui à sua disposição, tá? Pablo Henrique, BJJ, deve ser Brazilian Jiu-Jitsu. Você acha que com esse novo governo está mais arriscado fazer o visto EB1? Não, muito pelo contrário, tá? O Trump, ele é bem claro na intenção dele. Quanto mais qualificado é o imigrante, mais feliz ele fica. Então, EB1, EB2 e NW são os vistos que dá... Se eu pudesse falar, são os vistos que o Trump tem na cabeça dele, que ele gostaria que todos os imigrantes que estivessem nos Estados Unidos fossem pelo EB1 ou pelo EB2 e NW. Tá? Então, muito pelo contrário. O visto, a gente pode falar aí alguma coisa que vai acontecer nesse governo, é um fortalecimento do EB1 e do EB2 NW, tá? Bia Silvério, sou corretora de imóveis, consigo visto para morar lá com a minha família? Resposta simples e rápida, sim, consegue. O que precisa para ter a resposta completa? Marcar a consultoria, porque a gente precisa de várias coisas, tá? Tempo de experiência, quais são as suas experiências, se você consegue as cartas de recomendação, consegue a documentação, consegue tudo aí para comprovar isso. Mas a área, eu já posso adiantar, é uma área muito boa, tá? A gente tem alguns aprovados também, de novo. Sei que eu tô fazendo muita propaganda do YouTube, é porque o YouTube é um canal que a gente usa aqui com muita informação. Com certeza lá no YouTube, se você jogar lá, @Leon Group Oficial, você vai jogar lá corretor, você vai achar algum corretor, alguém que tem uma imobiliária, alguém que trabalha com isso, que foi aprovado e tá lá a entrevista dele, tá? É isso, vamos lá, estamos chegando aí no nosso... Tem aqui, ó, vamos lá. Posso viver nos Estados Unidos apenas com visto A1? Ele é como um green card? Não, tá? A resposta é bem interessante e que a gente precisa também esclarecer isso, tá? Tem muita gente que quer passar um tempo nos Estados Unidos, mas não quer morar nos Estados Unidos. Gente, isso não é nada demais, tá? Eu não quero ter o green card, eu não quero morar nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, eu acabei de tirar minha cidadania italiana, acabou de até, inclusive, saiu a minha certidão de nascimento, agora sou italiano de verdade. Sou vice-presidente da Leon Group Global, como eu falei para vocês, nossos negócios são nos Estados Unidos, mas eu não moro nos Estados Unidos. Acabei de tirar agora também, quer dizer, tenho direito, vou tirar quando for mais pra frente, vou tirar a residência em Dubai, tá? Só que eu não quero morar nos Estados Unidos. Então, para que eu quero ter o green card? Então, desmistifiquem isso também. Eu quero só fazer negócio nos Estados Unidos. Por que não? Tem vários repórteres, vários ex-jogadores de futebol, vários especialistas na área de esporte que estão tirando o visto A1 para passar esses próximos 2, 3 anos nos Estados Unidos, porque agora, no meio do ano, tem a Copa do Mundo de Clubes, ano que vem a Copa do Mundo de Seleções, e daqui a 2 anos, 3 anos, a Olimpíada de Los Angeles. Então, você vai ficar esse período lá, não é um visto que leve ao green card, mas você pode trabalhar nos Estados Unidos, pode morar nos Estados Unidos, entrar e sair a hora que quiser com o seu A1. Porque a pessoa quer passar esses 4 próximos anos lá,
e não quer tirar o green card, não quer ser residente permanente. Às vezes, por questão fiscal, não quer pagar imposto nos Estados Unidos, quer... Então, gente, não fechem os olhos para todas as oportunidades. São 187 tipos de visto para os Estados Unidos. Se cada um, se não tiver um visto que vá solucionar o seu desejo e a sua intenção, o seu problema, tá? Não tem como. Não tem uma. E aí já respondendo até a seguidora que perguntou se os Estados Unidos não quer mais imigrante. Vocês acham mesmo que um país que faz uma legislação com 187 tipos de visto, ele não gosta de imigrante, ele não quer imigrante? Então, tá de novo aí respondido. Então, faça uma consultoria, diga qual é a sua intenção, tá? Seja bem claro com a sua intenção, que o consultor está preparado para te dizer, ó, esse visto é melhor para você. Então não fica com essa questão, eu só vou para os Estados Unidos se for para o green card. Até pouco tempo atrás, o brasileiro achava que só podia ir para os Estados Unidos e só teria o green card se casasse com um americano. E a gente já está aqui provando há mais de 15 anos que isso é mentira. Então, eu quero ir para os Estados Unidos, mas não quero ter o green card. Perfeito. Faz um A1, faz um L1, faz um E2. Eu falei aqui alguns vistos que você pode aplicar sem ser um visto que leve ao green card. E respondendo aqui qual é a diferença do A1 para o EB1, para o EB2, o A1 é um visto provisório, como eu disse, que não leva ao green card, tá? Então, respondida aí a pergunta. Procurem a gente está preparado para fazer qualquer tipo de visto para os Estados Unidos, tá? O Júnior Bussato está perguntando aqui, qual o custo médio da consultoria? Depende. Você está falando consultoria, essa reunião onde a gente vai esclarecer todas as nuances dos vistos, ela é gratuita. Se for a nossa assessoria, depende do visto que você vai aplicar. Hoje o EB1 e o EB2, NW está no valor de $21 mil, incluindo tudo que você vai fazer para você e para sua família, tá? Incluindo business plan, traduções, pesquisa de mercado, montagem, envio pelo correio, peticionamento, preenchimento de formulários. Lembrando que existem os outros planos. O plano essencial, que aí não teria a tradução, não teria a resposta RFE, não teria o business plan. Não é que não teria, não seria feito por nós, tá? Tem que ter todos os processos, eles têm que ir com toda essa documentação traduzida, com business plan, tá? Você só pode escolher fazer com outra empresa, ou já às vezes já tem, tá? Então, de novo, procura a nossa consultoria. A consultoria ela é gratuita, mas a assessoria, obviamente, tem os nossos honorários, tá? Pergunta excelente para evitar muito problema na vida dos nossos seguidores aqui. Priscila D. Posso ir como turista e conseguir o EB3 estando lá? Não. Tá? Não. A resposta é não. Quem vai como turista e aplica o EB3 vai ter o seu visto de turista cancelado, tá? Muito provavelmente, e não vai conseguir aplicar o EB3. Por vários motivos. Principal deles, se você foi como turista, você não pode trabalhar nem procurar emprego. Se você está aplicando um EB3, é porque você procurou emprego. Você muito provavelmente vai ter muito problema com a imigração americana, tá? Outro detalhe importante, o visto de turista ele é válido por 10 anos, mas o status de turista é válido só por 6 meses. Um EB3 hoje está demorando uns 3 anos para ficar pronto. Como é que você vai ficar nos Estados Unidos? Vai ficar renovando o visto de turista? O status de turista? Chance zero, tá? Cada vez mais está complicado fazer extensão de status de turista e fazer alteração de status para estudante. Por quê? Exatamente por conta dessa questão de ir como turista para tentar aplicar o EB3. Não, esse não é o caminho correto, vai dar problema lá na frente, tá? Então foi excelente a sua pergunta, Priscila. Não, outra pergunta da Priscila. As taxas governamentais estão inclusas? Não, tá? Nenhum desses planos que eu falei para vocês tem taxa imigratória incluída, porque a taxa migratória é do governo americano e aqui a gente é bem transparente e bem claro. E esses valores que eu estou passando para vocês é de honorários. De taxa migratória vai depender muito da configuração familiar. Mas, em média, aí, o que você tem que pagar nesses EBs é o I-140, que hoje é $1.015, tá? Isso é uma taxa que todos os processos têm. E aí vai depender do número de familiares que você tem, porque cada familiar que você tiver vai ter um pagamento pela entrevista, pelo exame médico, pela emissão do green card propriamente dito. Botar uma família média aí, marido, esposa e 2 filhos. Você vai gastar aí por volta, além dos honorários, uns 4 a 5 mil dólares de taxas imigratórias, que elas são pagas durante o processo. Daqui a 4, 5 meses, quando vai enviar o processo, tem a taxa dos 140. Lá na frente, quando for aprovado, tem as outras taxas a serem pagas, tá?
Elis Lorena, e como turista, aplicar como estudante e depois EB3 nos Estados Unidos, posso? Poder, pode. A chance disso dar certo está cada vez mais difícil, tá? Como eu acabei de falar, extensão de visto de status de turista e alteração de status de estudante está cada vez mais difícil, exatamente porque as pessoas estão fazendo exatamente dessa forma, tá? Então, só para vocês terem uma ideia hoje, quando você vai para lá para os Estados Unidos como turista e procura fazer uma alteração de status para estudante, o que eles estão exigindo agora para aprovar essa alteração tá bem complicado, tá? Eles estão exigindo aí, vou botar aí na ponta do lápis, pelo menos $12 mil numa conta por pessoa da família, tá? Para comprovar que você tem capacidade financeira para se manter. Então, de novo, se for uma família de 4 pessoas, você tem que ter $48 mil depositado em alguma conta para comprovar essa capacidade financeira. Você tem que explicar direitinho por que você está fazendo essa alteração de status. Você tem que demonstrar vínculo com o Brasil, intenção de fazer esse 1 ano de estudo e depois retornar para o Brasil. Então, hoje em dia, para fazer a alteração de status, de novo, essa tem que ser a sua intenção. Se a sua intenção é ir como turista, fazer alteração de status para estudante, para aplicar um EB3, já está tudo errado. A sua intenção está errada. Não é para fazer isso, tá? Como eu falei, pode porque está previsto na lei, mas não é o certo. Eles estão levando muito em conta qual é a sua intenção. Para vocês terem uma ideia, hoje pessoas que têm o visto EB aplicado não conseguem chegar como turista nos Estados Unidos e fazer uma extensão de status de turista. Por quê? Na cabeça do oficial de imigração, essa pessoa só está ganhando tempo. Ela foi como turista e está fazendo uma extensão de status, ela quer ficar enrolando nos Estados Unidos para que saia a aprovação dele. Não, tá? Como também é mentira as pessoas que falam que eu estou com o meu EB aplicado, consular. Guto, eu fico proibido de entrar e sair dos Estados Unidos? Não. Se você tiver um visto válido, um visto de turista, você pode entrar e sair dos Estados Unidos tranquilamente enquanto o seu EB está em análise. O que você não pode é ir como turista e querer ficar lá os 2 anos, 3 anos que demora para sair o green card, tá? Vamos lá. Gente, vou ler aqui as últimas perguntas, tá? Como é meu compromisso com vocês, é 1 hora de live para poder ficar uma live leve. Não a gente faz a live semanal, a gente continua respondendo essas perguntas também no nosso Instagram, tá? Então, vou responder aqui mais algumas. Quanto tempo está levando desde o início do processo até a permissão de imigração para os Estados Unidos pelo EB2NW? Como eu falei, tá? Hoje o EB2NW está demorando uns 2 anos, 2 anos e meio. É isso, gente. Vou me despedindo. Obrigado aí pela audiência de vocês. Continua? Quer que continue? Tem uma última pergunta. Então manda aí. Se vocês não me cortarem, eu vou ficar fazendo live a tarde toda, hein? Mas já fui proibido. Não posso passar de 1 hora de live. WhatsApp? Recebi a aprovação, estou aguardando a entrevista no consulado. Posso ir para os Estados Unidos enquanto aguardo? Não entendi a sua pergunta, mas vou tentar destrinchar aqui. Você pode ir para os Estados Unidos para fazer turismo? Pode. Lembrando que assim que marcar a entrevista, você tem que voltar para fazer a entrevista aqui. Posso ir para os Estados Unidos para fazer lá? Não. Não aconselho que faça isso. Porque você vai ter que mudar todo o seu... Dá para fazer? Pela lei. De novo, gente. Pela lei dá. Mas você teria que fazer um pedido para sair do consular, virar ajustado. E sendo bem sincero, não vejo qual é a vantagem disso. Tá? Nem de tempo, nem de possibilidade. Hoje, se você está aguardando a sua entrevista, vai para os Estados Unidos, faz turismo, fica 6 meses, volta. Quando marcar a entrevista, faz a entrevista e vai para os Estados Unidos depois, já para buscar o seu green card. Então, é totalmente desaconselhável se você tem um processo consular. Ainda mais agora que você já está aprovado. Você já está aprovado. Então, para que fazer uma alteração de status nos Estados Unidos? Não te traz vantagem nenhuma, tá? Liz Oliveira está aqui, ó, nossa aprovada, nossa influência, nossa amiga. A Liz também tem várias classificações na Leão Group, né? Simbora Leão, o Cadu, que é o nosso advogado lá, que normalmente acompanha o pessoal lá no consulado. Não, Priscila, nós não temos empresas parceiras para conseguir trabalho no visto EB3, tá? Como eu falei para vocês, isso é até em respeito e em cuidado com vocês que vão fazer o EB3. A imigração não vê com bons olhos a empresa que faz as duas partes. Arruma vaga de emprego e faz o visto. Até porque, infelizmente, esse mercado, como eu falei, ele é muito complicado. Muita gente vem com essa promessa, arruma vaga e faça o EB3. Na realidade, quando vai ver, ele não faz nenhuma nem outra. Tá? Última pergunta, hein, para encerrar. Na sua opinião, chances de uma estudante de engenharia de produção, 10 anos de experiência com MBA e aprovação de EB2NW?
muito boa, tá? Você está estudando engenharia de produção, mas pelo que eu entendi aqui, você tem 10 anos de experiência. Então, apesar de você não ter, talvez não se enquadrar no EB2NW por grau avançado de estudos, você muito provavelmente pode se enquadrar na habilidade excepcional, no Exceptional Ability. Então, marca uma consultoria. Hoje não é nem contrata uma consultoria. Marca uma consultoria, faz a consultoria, que o consultor vai te dar todas as respostas para as suas perguntas, tá? Você vai abrir uma caixinha agora. Não, quem vai abrir a caixinha são vocês. Não, você. O marketing vai abrir uma caixinha nos stories, tá? De perguntas e respostas. Tô brincando, gente. Eu vou abrir uma caixinha aí. Continue mandando as suas perguntas. A gente vai responder essas perguntas durante aí a semana. E fica... Ó, pelo que eu vi aqui da nossa audiência, vocês gostaram desse horário, hein? Será que vai ficar padrão esse... Gente, deixa no comentário aí. A live vai ser quinta-feira. Me diz se de 1 hora foi um horário bom pra vocês aí. 1 hora de Brasília, meio-dia lá da Flórida. Me fale, eu gostei da audiência. Pessoal participando, pessoal interagindo, né? Então, me falem aí se vocês gostaram desse horário. Eu gostei bastante, só me deu um pouco de fome. Agora eu vou almoçar. Mas me falem aí se gostaram do horário, tá? Gente, até semana que vem, quinta-feira, tamo aí. Deixem nos comentários pra gente poder continuar com esse horário que eu particularmente, gostei bastante. Me falem aí o que vocês acharam. Gente, boa semana aí. Continue acompanhando a gente nos nossos canais.